Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje nós temos aqui dois convidados, certo? Nós temos aqui o professor Eduardo Alves. Alô, meninos! Estamos juntos. Trabalhar hoje é efeito de sentido, né, Robson? É isso mesmo, efeito de sentido. Vamos conhecer este assunto. Também temos, professor, a nossa amiga, a professora de Libras, aí, Magna Reis. Tudo bom, professora? Como é que é tudo bom, professora? E é isso aí. Na tela podemos ver o nosso assunto, efeitos de sentido. Professor Eduardo, o que é um sentido, poderia dizer? Ô, Robson, sentido, eu escuto muito falar aí na relação semântica. Semântica e sentido estão relacionados? O que seria isso? Fala. Eu gostaria de lembrar que o professor tocou aqui algo importante. Toda vez que vocês pegarem uma gramática ou um livro de português, a palavra semântica é a parte dos estudos da linguagem que estuda o sentido. Gravando? Sentido. Aprender. E para começarmos, professor, essa questão do sentido, vou trazer uma reflexão. Acompanhe conosco. Vamos lá. A necessidade de comunicar-se, expressar-se, fez com que surgisse a linguagem humana. Através dela, o homem tem força para criar e recriar o mundo. Ellen Caiado. Professor, eu trouxe essa reflexão justamente porque tem a palavra comunicar-se, o verbo aí, comunicar, e a palavra sentido, que está no cerne da aula de hoje. Não é isso? O processo de comunicação é a importância do comunicar, e o comunicar está relacionado à questão do sentido, porque só comunico a partir do momento que meu interlocutor me compreende. Não é isso, Robson? E lembrar que o interlocutor, quando a gente fala de interlocução aí, no caso é essa troca, os interlocutores do enunciado. Então grave bem essas palavras, vejam só, sentido, interlocutor, preste bem atenção. O professor vai falar do sentido bem hoje, vamos esmiuçar. E tem algo aqui específico que o professor Eduardo vai explicar para nós. Professor, na tela, eu tenho dois conceitos. O que é isso? Denotação e conotação. Isso aparece muito em prova, né, Robson? Muito em provas, vocês vão precisar bastante saber essa diferença, né? Até mesmo no seu dia a dia, né? Sua prática, sua comunicação do dia a dia. Denotação, né, é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal. Ou seja, é você usar a palavra no sentido real, no sentido literal. Quando eu digo assim, relógio, é o relógio mesmo, não é isso? Aparelho, né? O aparelho, ou seja, sentido denotativo é o sentido dicionarizado, a palavra e o sentido real dessa palavra. Conotação passa a ser já o sentido o quê? Figurado. Fala um pouquinho, Robson, do sentido figurado, sentido conotativo, né? Eu gostaria também de complementar aqui, eu gosto de explicar isso ao nosso estudante. Denotação tem D de dicionário. Gravar bem isso. E conotação, C de conto, aí linguagem figurada. Quando a gente fala em linguagem figurada, vou voltar para aquilo que o professor falou, que denotação tem um sentido literal. Não confundam literal com literário ou literatura. Preste bem atenção. Literal aí é letra. Prestem bem atenção. Já literatura vai usar a linguagem figurada. O professor colocou... Simbólica, né? É simbólica. Olha aí, o professor falou aqui a questão do relógio. Quando eu digo assim, o relógio é de ouro, ou então, é isso aí, o relógio é de ouro, nesse caso é o sentido denotativo, ele é de ouro. Agora, a minha vida é um relógio. No caso, é o sentido figurado. Gravem bem, não é isso, professor? Simbólico, metafórico também se chama, né? Metafórico, gostei. Olha aí a palavra metáfora. Que aparece bastante na linguagem dos textos literários. Não é verdade? Aqui eu trago para vocês uma informação, professor. Pode ler? Com a disseminação das novas tecnologias, o texto vem adquirindo cada vez mais novas configurações que transcendem as palavras, as frases e, acima de tudo, a modalidade escrita da linguagem. Professor Francisco, né? O professor, uma coisa importante é o seguinte, só para explicar ao nosso estudante que um texto não é só verbal, não é isso? Exatamente. Também tem um texto, o não verbal, e tem novas modalidades. Tem aquele que mistura os dois, não é isso? Isso, texto misto, né? Em que se utiliza a linguagem verbal e não verbal. A história em quadrinhos. A história em quadrinho. E aqui nós temos também, olha aqui um exemplo. O senhor falou em história em quadrinho, que nós temos personagens
isso é o desenho, Isso. certo? E nós temos aqueles balões ali com a palavra. Então, gravando bem. Olha aí, professor. Aqui no caso o elemento verbal e o não verbal. Pode explicar. Bom exemplo. Olha lá. Ele coloca: dengue pode matar. Ele está usando exatamente, está escrito. Ó, as palavras. Elimine os focos do mosquito da dengue. Foi muito importante esse texto que você colocou aí, até porque estamos vivendo, vivenciando uma época de muito. Tem que combater realmente a dengue. Elimine os focos do mosquito da dengue. Elimine. Ele usa até um verbo aí no imperativo, uma ordem, né? Um modo. E outra, que chama atenção também aí, olha a imagem lá do mosquito, não é? A imagem ali, logo abaixo, o lixeiro ali, colocar o lixeiro... Questão preventiva, né? Questão preventiva. Então, isso aí ele está trabalhando com a imagem. Imagem e isso é um texto misto. Outra coisa, professor, dengue pode matar. Aí não é no sentido figurado, não, né? Não. Aí é o sentido real. Por isso que a gente precisa combater esse mosquito, não é? Não deixando acumular o quê? Águas, né? Enfim, águas paradas. Você tem que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. Isso é uma questão até de saúde pública, né, Robson? E eu gostaria também de completar, que o senhor falou justamente, veja só, primeiro aqui, voltando aqui ao texto, por favor, Ronaldo. Aqui nós temos aqui, dengue pode matar, sentido denotativo, elimine, olha o verbo no imperativo, isso. Certo? Olha aí a necessidade, por que estudar verbo? E nós temos também, justamente, essa questão preventiva, essas figuras, esses desenhos todos. Sequência ali, né? É uma sequência que estão corroborando justamente com o sentido do texto que nós estamos vendo. Não é isso? Que ele até diz ali, ó, fique atento aos locais que podem acumular água. E aí ele mostra a sequência, né? Essa questão da prevenção. Essa relação de sentido aí está se estabelecendo aí, tanto com o texto que está escrito, quanto com a imagem. E lembrar que é um gênero campanha, né? Exatamente. É uma campanha. Certo. Lembrar de dar bem isso aqui. Olha outro elemento aqui. Outro texto, aliás. Vamos ver? Medidas simples salvam vidas. Fala um pouquinho, Robson, desse aí. Isso aqui me lembra muito, professor, a questão da própria prevenção contra a Covid, né? Lavar as mãos, ter cuidado com as mãos. Isso. Certo? Medidas simples salvam vidas. Isso é a questão da higiene, novamente, eu tenho uma campanha. E aqui, veja que não é isso, o elemento verbal e o elemento não verbal estão justamente associados, construindo uma ideia, não é isso? Exatamente. E o que me chama a atenção também é que a imagem ela está bem no centro do texto, né? Texto. Isso para chamar a atenção realmente do interlocutor, do leitor do texto, tá? Essa mão aí, aberta, ó, né? Aberta. E outra coisa, aquilo ali mostrando que a mão está bem limpinha ali, né? Saboada, né? Saboada. Interessante que também me lembra assim, como fosse pare, cuidado, tome cuidado. Isso também. Tome cuidado. Então, essa é a importância, é isso que nós desejamos que o nosso estudante da rede oficial de Pernambuco, em especial, ele aprenda que nós temos aqui a questão do sentido, o elemento verbal, o elemento não verbal, a conotação e a denotação. Vejam só, denotar, conotar, o elemento verbal, o elemento não verbal, tudo isso constrói o sentido do texto. Então, mais uma vez, por favor, essa campanha. Por isso que é importante, né, professor? Ler e entender o que está lendo. Porque não basta só apenas você estar decodificando. Não, você tem que ler, percebendo a relação de sentido, para poder chegar a uma interpretação, ao entendimento realmente do texto, né? Por exemplo, olha só, essa outra aqui. Vamos lá. Nunca produzimos, nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Comenta aí um pouquinho sobre esse texto. Veja só, primeiro temos que olhar a intencionalidade do texto. Veja que há um produto aí, né? Há uma marca de toalhas aí. No caso aqui, lembra um pouco. Veja que é uma campanha. A campanha não, desculpe-me, é uma propaganda nesse caso, certo? Que está justamente mostrando um produto. Veja a intencionalidade. A valorização da marca ali, ó. A marca aqui que está em destaque. Em destaque. E quando ele fala, a gente não sabe se ri ou se chora, é porque a toalha tanto enxuga a lágrima de alegria e a lágrima de tristeza. Então, olha só o jogo do marketing. O marketing é importante. Muito bem feito, né? Por sinal, assim, realmente de chamar a atenção. E veja que o elemento verbal e o elemento não verbal juntos estão construindo esse sentido. Porque isoladamente, se tiver só a imagem desse rapaz aí,
não iríamos entender. Porque o sentido não iria estar completo, não é verdade? Certo. A linguagem não verbal está completando a linguagem não verbal e a verbal. Elas se comunicam aí. Se entrelaçam, Elas se né? entrelaçam. Então, isso é muito importante. Isso faz realmente chegar ao sentido do texto. E eu gostaria de lembrar que quando vocês, estudantes, forem responder alguma prova, tanto estado quanto nacional, lembra multimodalidade. Aí uma questão, o que é multimodalidade? O que é isso? É um monstro? Multimodalidade. Explica, Robson. Explica. Será um monstro? Multimodalidade. São as várias comunicações, elementos. Existe uma palavra semiótica do texto, mas no caso, a multimodalidade é o seguinte: é a palavra, é o elemento não verbal. Muitas vezes, professor, a letra trêmula, em itálico, em caixa alta, O negrito também. o negrito, tudo isso produz um efeito, não é à toa. Isso. Gostaria de lembrar, não é à toa. E aqui eu tenho, nunca produzimos nem vendemos tanto. Olha só, aqui justamente há um desejo aqui. Até os balões, o formato dos balões também ali, né? Vai bem estabelecendo uma relação de sentido. Olha esse outro, professor, por favor. Quem tem medo do mundo digital? Que lança a pergunta. E ali é uma cobra, uma naja, né? É, que está no caso aqui. E aí você vai encontrar aqui, olha, algo, claro, no caso do mundo da internet, do mundo midiático, do computador. O que está mostrando aqui, pelo que eu vejo, a cobra, Sim. e nós temos, olha o cabo aí, certo? A ideia que se passa é que muitas pessoas têm medo de enfrentar o mundo do computador, não é isso? Exatamente. Que ele coloca a imagem ali, né, de uma cobra de peçonhenta, perigosa, Perigosa. não é verdade? E, como você falou, o cabo ali, ó, direcionado também, ou seja, Se conectar. Se conectar. Tem medo de ficar conectado? Olha aí. Tem medo da internet? Muito interessante esse texto aí, viu? Então, aqui é o seguinte, mais uma vez, gostaria de destacar ao nosso estudante a questão do sentido. Sim, professor, há uma analogia aí, uma comparação, né? Analogia é comparação. Veja, comparar, no caso, a cobra com esse medo que nós temos do mundo digital, muitas vezes, o medo de enfrentar, aprender a questão do computador. Então, veja só que há uma linguagem figurada aí. Veja essa comparação que nós temos. Linguagem simbólica, figurada mesmo aí, né? Assim, o que eu achei, o que me chamou muita atenção, porque ele aproveita o corpo da cobra já, não é? Fantástica aí essa relação que foi estabelecida aí de sentido. Achei muito interessante. Outra multimodalidade, só que essa vez no mundo literário. Olha aí a literatura aí. Professor, veja só aqui, no caso, aqui nós temos o símbolo do infinito, o infinito, os seus desejos, né? Encontrar os seus desejos. Isso. O que será, qual seria a intencionalidade? E o outro nós temos da boca fechada. Veja só que no caso nós temos aqui dois poemas, esses dois poemas, o visual deles já perpassam para o nosso estudante, para o leitor, para o interlocutor, certo? Para aquele que está lendo, eles transmitem uma ideia, concorda? A gente pode dizer que isso aí são textos concretistas? São concretistas. Fala um pouquinho aí sobre esses textos concretistas. Lembrar, texto concretista é um texto, certo? Esse texto, inclusive, foi Jonathan aqui da transmissão, aqui, Jonathan do EducaPE, que nos deu. Então, obrigado, professor Jonathan. Então, aqui, o texto concretista, estudantes, é um texto que vai justamente valorizar o quê? O espaço em branco, a disposição das palavras no texto, certo? Então, no caso aqui, aí no caso, concretista, brincar com a palavra. Mais uma vez. O formato ali dos lábios ali de uma boca, né? Da boca fechada. Boca fechada, né? Silêncio que se pede, ou se calar, certo? E o outro, nós temos o estudante que sabe bem matemática, vê que, no caso, é o símbolo do infinito. Faz encontrar os seus desejos, sempre nessa busca de encontrar os desejos, o ser humano sempre buscando o seu desejo. É interrupção, infinitamente. Né? Infinitamente. É isso aí que a gente está tentando transmitir para os nossos estudantes. Professor, também eu gostaria de lembrar aqui justamente o seguinte, até na literatura, certo? Muitas vezes, até a própria questão da linguagem. Pode observar assim, o regionalismo da linguagem, para se aproximar mais do leitor. Não é verdade tudo isso? É verdade. Então, essa questão passasse aí? Voltando. Essa questão do regionalismo, né?
Então, a gente tem que observar sempre a intencionalidade de quem escreve, né? Por exemplo, o local onde aquela pessoa vive, o ambiente em que ele viveu, toda a história, isso passa a ser um reflexo na hora da construção textual dele, né? Isso vai levar o sentido do texto dele também, não vai, Robson? Aproximar o texto ao seu receptor. Por isso que é importante a gente conhecer também alguns escritores, alguns poetas, a história de vida deles, para a gente conseguir captar a intenção desses autores dentro daqueles textos, né? Uma dica que eu dou, uma dica não, é um lembrete, por exemplo, você estudantes pegar um livrinho de infantil, pode observar, era uma vez, certo? Castelo, a fábula, isso é para aproximar o texto à criança. Então, é o que nós chamamos de o seu receptor preferencial. Isso não quer dizer que você não possa ler uma história infantil, mas ela é pensada para aquele público. Alvo, né? O público-alvo. Público-alvo, ou seja, se é um conto, uma fábula, normalmente o público-alvo são crianças, mas isso não impede que o pai, a mãe, uma pessoa adulta leia. Não é verdade, Robson? Por exemplo, uma revista que fala de veículos, qualquer pessoa pode ler, mas ela é pensada para um público específico. Que gosta daquilo ali, que gosta daquele assunto, daquele conteúdo. Futebol, por exemplo, né? Às vezes existem pessoas que pegam um jornal, aí parte logo para a parte daquela área esportiva. Ou seja, que é aquela leitura que interessa aquele interlocutor. Não é verdade? Então, quem escreve para o jornal ali, para a parte esportiva, ou seja, ele está escrevendo para um público-alvo. Nem todo mundo vai ler aquilo, né? Ô professor, o senhor tocou em algo muito importante, eu gostaria de dizer ao nosso estudante. Ele falou no jornal e a pessoa ir direto logo à sessão de futebol, Isso. porque a leitura, aliás, no sentido, também é prazer. Exatamente. É prazer também, não é só a informação. Isso. Apesar que não é um texto literário, ele comunica pontos de uma determinada época, mas a leitura é prazer. Gente, um desafio. Se estamos falando em texto, sentido. Gostaria de lembrar, professor, nosso estudante, que a palavra texto vem de tecido, é aquilo que se tece. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção e observassem, professor, a linguagem figurada e a intencionalidade desse texto aqui. Por favor, olha aí. Multimodalidade na campanha. Olha, se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Que forte, Robson. E as letras são verdes. Exatamente. Quem é que está abraçando ele aí? Olha, e essa questão da árvore aí, ó, essa relação direta parceria, aí né? Essa parceria com o ser humano, né? Será se isso realmente acontece no dia a dia? Justamente eu trouxe para uma questão de provocação. Mais uma vez, eu gostaria de observar as letras verde escuro, a questão do galho da árvore e da mão humana, a multimodalidade está aí. Simbologia aí, né? Simbologia, porque a árvore ela não tem a mão. E você vê que o formato da mão ali, né? Olha, muito bem elaborado esse texto. Gostaria de lembrar que o professor lembrou que a árvore não tem mão. Eu gostaria de lembrar que tem um nome que é o antropomorfismo. A gente está dando o quê? Qualidades entre humanas a seres inanimados, né? Que também, certo? Então, eu gostaria que vocês observassem aqui, mais uma vez, por favor, olhem aí, vamos analisar, vamos tentar retirar tudo aí. Nós temos multimodalidade, nós temos a intencionalidade. A intencionalidade. Professor, e para lembrar, até mesmo o advérbio se. Condição, né? Se. Relação condicional, olha. Se não me destruir, caso não destruir, então o se, que é uma conjunção, é um conectivo que estabelece uma ideia de condição, um fato hipotético, um fato duvidoso. Pode ser que ocorra ou não. Então, se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Vocês precisam também ter muito cuidado, né, nos períodos, nas construções de período, porque existem, por exemplo, conjunções, você certamente estudando com o mestre, com o Dr. Robson, as conjunções, elas estabelecem relação de sentido, assim como algumas preposições também, não é, Robson? Dr. Robson, né, meu amigo? Por isso chamamos de conectores, eles fazem a conexão, entender bem isso. Se, professor, esse se também me lembra, não fazer isso, veja o desequilíbrio ecológico que nós encontramos. Então, cuidado, olha aí a questão. E, na verdade, a intencionalidade aí é o que? De preservação ambiental, o sentido que emerge daí. A relação semântica, a relação de sentido. Professor, trago outro. Olha aqui, já finalizando nosso encontro.
Olha aí, açúcar, acharam o culpado. Coitado, o açúcar está chorando o biscoito ali. Então aqui há uma intencionalidade. Exatamente. Perfeito, né? A Perfeito. criatividade de quem produz um texto assim, não é verdade? Marketing, né? Marketing Pensado. chama a atenção, a publicidade, ela realmente ela chama a atenção do interlocutor. Só basta observar aqui, lembrar os comerciais da TV que mostram produtos de limpeza e a pessoa contente limpando a casa. Há uma intencionalidade, que é um prazer. Então veja aí no Vamos caso. vender o produto, né? Vender o produto. Vamos vender Olha, o produto. nesse caso, se o açúcar está chorando, é porque colocou o Acharam o açúcar, culpado. coitado. Acharam o culpado. Culpado do açúcar. Ele diz o que ali, Robson? A leitura e a escrita vão, então, adquirindo um novo formato e uma nova moldagem. A escrita nesses documentos, textos, está imersa entre um amplo contingente de elementos imagéticos. Veja só, Explica aí para nosso aluno aí. o que é imagético? Aquilo que rompe a questão do denotativo, nos transpõe aqui a imaginação. Imagéticos, imaginação, ficção. Nesse caso, claro que o açúcar aí está chorando de verdade. Esse choro do açúcar é porque acharam o culpado é ele. Veja que ele é uma forma de palhacinho, bonitinho aí, mas ele muitas vezes é prejudicial à saúde. Essa é a intencionalidade do texto. Cuidado com o açúcar. Meu amigo professor Robson, um aluno me perguntou uma vez, professor, nessa frase que eu digo assim, eita, está um engarrafamento muito grande na Avenida Caxangá. Aí ele fez, professor, isso é sentido real ou sentido figurado, simbólico, metafórico? Diz aí, Robson. Olha, se está um engarrafamento, depende da questão do contexto, certo? A questão do contexto. Quando a gente fala em engarrafamento, se você coloca realmente a questão da garrafa, aí no caso, sentido figurado. Porém, professor, de acordo com o uso, a questão usual, contextual, daquilo que nós entendemos, é no sentido denotativo. Não observem só a palavra em si. E sim o contexto. O contexto. Professor, a aula foi boa, mas estamos chegando já ao término. Professor, excelente, eu agradeço aí o convite, tá? Espero aparecer mais vezes aqui para dar uma alô para nossos alunos, na verdade, né? E a nossa amiga. A professora Magna Reis, muito obrigado. Como é que é tchau, professora? Olha aí o sentido aí, tchau. Muito obrigado. Sentido. Um abraço. Obrigado. Até a próxima.